Nesta parte da nossa sequência de gravações sobre programação multithread com Java, nós vamos discutir um conceito muito importante, que é o conceito de sincronização de threads. O que devemos ter em mente é que quando múltiplas threads compartilham um objeto e este objeto é modificado por uma ou por várias dessas threads, podem ocorrer resultados inesperados, a menos que o acesso ao objeto compartilhado seja gerenciado apropriadamente. O problema pode ser resolvido fornecendo a uma única thread por vez o código de acesso exclusivo que manipula este objeto compartilhado. Assim, durante esse tempo, outras threads que desejarem manipular o objeto são mantidas na nossa fila de espera, conforme figura exibida no início dessa sequência de gravações. Quando a thread que tem acesso exclusivo a um objeto terminar de manipulá-lo, uma das threads que foi mantida na fila de espera, no estado de bloqueio, tem a permissão de prosseguir. Esse processo é conhecido como sincronização de threads, pois coordena o acesso a dados compartilhados por múltiplas threads concorrentes. O resultado disso é que nós temos a garantia de que uma thread que acessa um objeto compartilhado exclui todas as outras threads de fazer isso simultaneamente. Nós chamamos isso de exclusão mútua. Talvez a maneira mais tradicional e mais comum de realizar sincronização e exclusão mútua com Java é através do uso de monitores Java. Para vocês poderem entender melhor, basta vocês fazerem uma imagem mental de que todo objeto em Java possui associado a ele um monitor e um bloqueio de monitor. Esse bloqueio de monitor também é chamado de bloqueio intrínseco, e às vezes eu gosto não de traduzir, pois vem da palavra lock. Ou, em outras palavras, todo objeto possui um lock, possui uma trava. Para que eu consiga executar algum código em determinado objeto, eu preciso obter esta trava, este lock, para assim eu possa prosseguir. A vantagem dessa trava, desse lock, desse bloqueio, é que ele permite armazenar no máximo apenas uma thread por vez. Assim, uma thread deve adquirir o bloqueio antes de prosseguir com a operação. Enquanto isso, as outras threads que estão tentando realizar uma operação que também requer o mesmo bloqueio em cima do mesmo objeto serão bloqueadas. Para especificar que uma thread deve manter um bloqueio de monitor ou manter um lock para executar um bloco de código, esse código deve ser colocado dentro de um bloco com a instrução synchronized, que é uma palavra reservada dentro da linguagem Java. Todo código que está presente dentro de um bloco synchronized está guardado pelo bloqueio do monitor. Dessa forma, as instruções synchronized são declaradas utilizando a palavra-chave synchronized. Ou nós podemos criar um bloco sincronizado que vai agrupar um conjunto de instruções que estarão resguardadas de acesso concorrente por múltiplas threads. Normalmente, nós usamos o synchronize em cima de um objeto. Então, teoricamente, nós teríamos synchronized e passaríamos como referência para o bloco synchronize o objeto cujo bloqueio de monitor será adquirido. Esse objeto no qual nós sincronizamos o acesso, normalmente é o objeto this, que é o que está sendo execução na heap em determinado momento do tempo. Isso se esse for o objeto em que a instrução synchronize aparece. Quando nós terminamos de executar uma instrução synchronize, o bloqueio de monitor de objetos é liberado. E lembrando também que, além de bloco synchronize, nós podemos também incluir dentro da linguagem Java o que nós conhecemos como métodos sincronizados ou métodos synchronized. Talvez seja mais fácil mostrarmos toda essa teoria um pouco na prática através de exemplos. Então, na parte 3, que é o exercício sincronização, inclusive eu vou mostrar nesse exemplo agora quais são os problemas de não usarmos monitores Java, ou seja, de não usarmos a palavra reservada synchronize quando estamos acessando um objeto compartilhado por threads distintas. Nós vamos ver que os resultados são, na maioria das vezes, indesejados.
Então suponha, eu tenho apenas uma classe aqui, eu vou maximizar para vocês, chamado SimpleArray. Essa classe ela vai representar o objeto que vai ser compartilhado por múltiplas threads. Existe até uma observação aqui. Esse objeto não é thread safe, ou seja, ele não é um objeto de ser usado de forma segura em um ambiente multithread. Se nós não tomarmos os cuidados necessários, as precauções necessárias para o correto acesso a esse objeto compartilhado, nós teremos problemas de instabilidade, na verdade nós teremos problema de coerência com os resultados obtidos, ou seja, teremos resultados errados, indesejados, caso não sejamos precavidos com relação ao acesso concorrente ao objeto compartilhado. Então, para facilitar, a classe SimpleArray, que vai ser o nosso objeto compartilhado, ele possui um array de inteiros, ele possui uma variável chamada writeIndex, que vai controlar em que posição do array que eu vou armazenar determinada informação, e conforme nós já vimos, possui um objeto para fazer geração de números aleatórios, para fazer com que a thread durma um período aleatório de tempo, apenas de forma didática, para que dê oportunidade para que outras threads ganhem tempo de CPU e consigam executar as suas funcionalidades prescritas. O objetivo desse exemplo que vocês vão perceber, eu estou fornecendo aqui um array, e esse meu array, conforme vocês podem ver pelo construtor, que está entre as linhas 15 e 17, ele vai receber no momento de construção um tamanho. Em outras palavras, no momento que eu criar um objeto do tipo SimpleArray, eu vou passar um tamanho e ele vai criar um array com esse tamanho. O objetivo é fornecer um método para eu poder adicionar elementos nesse array recém-criado. Nós vamos perceber que esse meu método vai ser invocado por threads distintas, ou seja, mais de uma thread vai tentar executar esse conteúdo de código ao mesmo tempo, adicionando elementos dentro do meu vetor. Mais uma vez, para que a gente possa entender melhor e possa conseguir enxergar as saídas, e as saídas gerem resultados diferentes toda vez que nós formos executar a aplicação, é interessante aqui nós fazermos com que a nossa thread durma por um período específico de tempo, para que assim eu tenha a oportunidade de outra thread ganhe tempo de CPU e possa executar. Mais uma vez, nós só estamos mandando a thread dormir aqui apenas por efeito didático, para que vocês possam ver essa troca de threads dentro do sistema operacional. Dentro do método adicionar, basicamente, o algoritmo que é feito é, eu obtenho o índice atual, onde eu tenho que gravar dentro do array. Na sequência, o valor passado como parâmetro para o método add é adicionado nessa posição do array. E por fim, esse meu writeIndex, que controla qual que é o próximo elemento vazio dentro do array a ser escrito, é incrementado. E uma mensagem é exibida. Então, teoricamente, o meu método adicionar, ele vai fazer a lógica necessária para poder armazenar os valores dentro do array, vai exibir algumas mensagens, por exemplo, a mensagem, a thread com o nome x, vai escrever um valor passado como parâmetro a um elemento específico dentro do array estabelecido pela variável posição. E vocês podem perceber aqui também na linha 44, eu tenho uma chamada a um método estático chamado currentThreads, da classe thread, que retorna a thread em execução. A thread de execução possui um método getName. Ou seja, em outras palavras, essa linha está escrevendo para mim, está obtendo o nome da thread em execução, fornecido pela máquina virtual, e também exibindo qual é o valor passado para ser armazenado no array e em qual posição esse valor será gravado dentro do array. Por fim, o método toString é apenas uma representação, uma forma de representar a saída desse objeto. Suponha, por exemplo, que eu tenha dado numa classe com o método main SimpleArray x igual a new SimpleArray. System.out.println x.toString. Automaticamente ele exibiria o conteúdo prescrito dentro do array definido aqui dentro da classe SimpleArray. Ou seja, é apenas um método que eu estou sobrescrevendo da classe Object para que eu consiga fornecer uma saída com os elementos presentes no array e não fornecer o código hexadecimal
hashcode do meu objeto na heap em tempo de execução, porque não tem objetivo nenhum. Quando nós queremos fornecer uma saída legível para o nosso objeto, como nós já vimos em programação orientada a objetos, nós subscrevemos o método string, e é o que eu estou fazendo aqui, aproveitando, chamando o método string estático dentro da classe arrays. Repare o S no final. A próxima classe que eu gostaria de mostrar para vocês é a classe ArrayWriter. Basicamente, a classe ArrayWriter implementa a interface Runnable para definir uma tarefa que vai inserir valores dentro de um objeto simple array que nós acabamos de ver. Então, se essa classe implementa a interface Runnable, conforme nós já vimos, ela deve sobrescrever o método run. E basicamente o que o nosso escritor do array, o ArrayWriter, vai fazer, ele vai adicionar valores dentro do objeto simple array que nós criamos anteriormente, invocando o método add. Então, de maneira mais formal, a minha ArrayWriter, além de implementar Runnable, ela define duas variáveis de instância. Uma é uma referência para o meu array, que nós acabamos de discutir, e uma é um valor inicial para começar a gerar os números. A ideia é que esse ArrayWriter vai escrever 3 números inteiros dentro do objeto simple array. E esses números inteiros vão começar a partir do valor de start value, que é esse valor aqui. Então, quando eu for criar um objeto do tipo ArrayWriter, eu vou passar um valor inicial e o array que vai ser compartilhado. Uma vez iniciados esses valores dentro do construtor, quando a minha thread ganhar tempo de CPU, o meu método run vai ser executado. E o meu método run sendo executado, ele vai fazer um laço que vai desse valor inicial até um valor inicial mais 3, ou seja, vai fazer 3 iterações e vai adicionar os valores específicos dentro do meu array. Se eu, por exemplo, criei um ArrayWriter passando, por exemplo, valor 20 e passando um array qualquer, o meu método run vai escrever os valores 20, 21 e 22 dentro do meu array. Se eu criei um ArrayWriter inicialmente com valor 100, o meu método run vai escrever dentro do array compartilhado por essa thread os números 100, 101 e 102. Esse, basicamente, é o objetivo da minha classe ArrayWriter, que possui uma referência para o meu simple array que está sendo compartilhado e adiciona 3 números consecutivos dentro desse objeto. Para finalizarmos o exemplo, é necessário eu mostrar para vocês a classe com o método main que vai iniciar e vai executar a nossa aplicação. Então, a classe sharedArrayTest, ela executa duas tarefas: ArrayWriter, que adiciona valores a um objeto simple array simples. Ou, em outras palavras, seguindo passo a passo a forma como que nós vamos trabalhar aqui, vamos começar então pela linha 10. Então, a minha classe define o método main, ela vai ser a classe principal da minha aplicação. Na linha 12, eu instancio um objeto que vai ser compartilhado pelas minhas threads e passo um valor inicial. Então, se nós lembrarmos, quando eu der um new simple array 6, automaticamente vai ser criado, o 6 vai passar para size, vai ser criado um vetor de tamanho 6. Então, o meu objetivo é por isso que o meu laço dentro de ArrayWriters incrementa apenas 3 valores. Por quê? Porque eu vou criar duas threads, cada uma das threads vai inserir 3 valores dentro de um array de tamanho 6, completando assim o meu array. A grande sacada que eu gostaria que vocês percebessem é que nas linhas 15 e 16 eu crio meus ArrayWriters. Mais uma vez, quando eu crio um objeto do tipo ArrayWriter, eu passo um valor inicial, que vai ser usado como base para a geração dos números consecutivos, e o objeto compartilhado. Esse objeto compartilhado é o grande segredo do exercício, do exemplo, pois eu criei duas threads, ArrayWriter implementa Runnable, então são passíveis de ser executados por uma thread. Eu criei duas threads, uma coloquei com valor inicial 1 e o outro com valor inicial 11, ou seja, essa primeira thread vai escrever os valores 1, 2 e 3 no array. Essa segunda thread vai escrever os valores 11, 12 e 13 no array.
E observe que em ambas essas threads eu passei o objeto Shared Simple Array, que é o meu objeto compartilhado. Nesse momento eu vou ter duas threads que vão trabalhar com o mesmo objeto compartilhado dentro da heap. E nós vamos ver que nesse caso, se nós não tivermos cuidado, nós teremos resultados indesejáveis. Na sequência, conforme já aprendido, nós, a partir de um método estático da classe Executors, chamado NewCachedThreadPool, nós obtemos um gerenciador de threads. Com base nesse gerenciador de threads, nós chamamos o método Execute para poder colocar essas threads no estado runnable, mas não necessariamente ganhar fatia de tempo de processador, conforme nós vimos em gravações passadas. E no final nós chamamos executor.shutdown para que o meu gerenciador de threads não consiga, não receba, não aceite nenhuma outra thread adicional além dessas threads que ele já está executando e possa permitir que a aplicação seja finalizada quando essas duas threads elas forem terminadas. O que vocês têm que lembrar é que quando eu mandei executar essas duas threads, nós já vimos isso em gravações passadas, além dessas duas threads, eu tenho uma thread principal que está executando esse meu método principal, que é o meu método main. E como nós vimos em gravações passadas, o fato de eu executar essas duas threads, o método execute retorna na mesma hora. Ou seja, pode ser que a thread, por exemplo, writer2 ainda esteja trabalhando e eu já tenha executado códigos aqui para baixo. Ou seja, antes mesmo dessa thread ter sido finalizada, pode ser que meu método main finalize. Nós já vimos isso em gravações passadas, porque o próprio método main está numa thread própria de execução. Dessa forma, muitas vezes eu vou exibir resultados que estão presentes no final do método main e que não estão associados com a minha thread que ainda não terminou em execução, que está sob cuidados do meu gerenciador de threads. Mas, se você quiser que as linhas subsequentes à execução das minhas threads só sejam executadas a partir do momento que as minhas threads realmente finalizaram, eu tenho uma forma. Eu tenho um método chamado awaitTermination. Esse meu método é dentro do meu gerenciador de threads, meu Executor Service. E basicamente eu passo como parâmetro para esse método, dois valores. Um valor é um valor inteiro que indica uma quantidade absoluta. E o outro parâmetro é uma constante onde eu posso passar qual que é a unidade que eu quero, em dias, em horas, em microsegundos. Ou em outras palavras, eu estou pedindo que o meu gerenciador de threads, ele aguarde, ele trave a execução desse meu método main durante 1 minuto. Ou seja, em outras palavras, o meu gerenciador de threads vai aguardar durante 1 minuto para que essas threads em execução possam terminar suas tarefas. Se desse intervalo de tempo a execução terminar, é retornado o valor verdadeiro para minha variável booleana declarada localmente aqui. Caso após 1 minuto as minhas threads ainda não terminaram, é retornado falso. Então, eu estou colocando 1 minuto aqui para dar tempo dessas terminarem, exibirem suas mensagens e depois sim eu exibir a mensagem do método main. Então, depois que passar 1 minuto, eu vou fazer um teste. Se as tarefas terminaram dentro do prazo de 1 minuto, eu apenas exibo o conteúdo do meu array. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa do que eu fazer sharedSprint.toString. Por isso nós subscrevemos o método toString no objeto sharedSimpleArray. Caso contrário, caso as threads ainda não tenham terminado, vai dar um timeout, exibindo essa mensagem que nós terminamos o método main teoricamente, mas as threads que estão executadas paralelamente, concorrentemente com o método main, ainda não terminaram. Bom, assim então nós podemos já fazer o teste. Então teoricamente eu vou gravar 6 inteiros dentro de um vetor. 3 inteiros serão gravados por uma thread 1 e outros 3 inteiros por uma thread 2. E se fosse sequencial não teria problema, pois seria gravado thread 1 escreveu 1 na posição 0, thread 1 escreveu 2 na posição 1, thread 1 escreveu 3 na posição 2, thread 2 escreveu 11 na posição 3, thread 2 escreveu 12 na posição 3 e thread 2 escreveu
13 na posição 3. Nossa, difícil, né? Mas esse seria o comportamento ideal, pelo menos o comportamento esperado. Cada thread ganha tempo de CPU, gravaria seus 3 valores dentro do array, daria o tempo para outra thread, gravaria mais 3. Mas nós vamos ver que não é isso que acontece. Então, quando eu mando executar meu aplicativo, vou maximizar para vocês aqui, a minha saída está falando. Primeiro foi a thread 2 que ganhou o primeiro tempo de CPU. Nem foi a thread 1, apesar da thread 1 ter sido a primeira a ser startada explicitamente dentro do método main pelo nosso gerenciador de threads. Mas tudo bem. Observe aqui, você já percebe que já tem um erro. Qual que é o erro? Olha só, elemento 0 do array, depois elemento 0 de novo. Ou seja, duas threads ganharam tempo de CPU, tanto a thread 2 quanto a thread 1, e ambas armazenaram elementos na mesma posição do array. Ou, em outras palavras, o elemento 11, que foi escrito na posição 0, foi subscrito depois pelo elemento 1, que também foi escrito na posição 0. Observe que nem tem mais elemento 11 aqui. Então, outra forma de você ver o erro lá, 0, 0, 1, 2, 3, ou seja, a posição 4 do array. Observe que em nenhum momento a posição 4 do array foi gravado. Você pode perceber isso também pelo valor 0 aqui, pois variáveis de instâncias inteiras são iniciadas automaticamente para 0, conforme nós já aprendemos em programação orientada a objetos. Ou, em outras palavras, o meu programa se atrapalhou todo. A partir do momento que ele deu possibilidade de duas threads gravarem dados em cima do mesmo array compartilhado, simple array, automaticamente nós tivemos problemas, pois nós não tivemos controle de quem ganhou tempo de CPU e nós tivemos perda de elementos, pois algumas posições foram sobrescritas e algumas posições nem sequer foram inseridos elementos nelas.